o texto que está em Jó, capítulo 1. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Jó, capítulo 1. Faremos a leitura a partir do verso 6 até o verso 12. E esse texto diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde, ou seja, inutilmente serve a Deus? Acaso não cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, verso de 1 a 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. E então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Irmãos amados, esse é um dos textos mais complexos, emblemáticos de toda a Bíblia. Porque a Bíblia não dá explicação, apenas registra o fato de que Deus está se reunindo com seus filhos. E eu quero crer que aqui são os anjos. E eu quero crer que aqui são nas regiões celestes. E a Bíblia nos informa que Satanás aparece por lá. E quem provoca a conversa é Deus, perguntando para Satanás: de onde vens? Ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Em outras palavras, Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele anda por aí, ele está de olho, está antenado, está procurando uma brecha, está procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez, perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó. Não há ninguém na terra semelhante a ele, o homem mais piedoso da sua geração, homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto fechada, sem ninguém observando. Homem reto, reto é aquilo que você é em público, todo mundo está vendo. Homem temente a Deus, princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal, deliberadamente santo.
Satanás poderia ter respondido para Deus assim: bom, esse eu ainda não observei, ando meio ocupado, tem muitas agendas, quem sabe um dia eu boto os olhos nele. Mas não foi a resposta de Satanás. Satanás respondeu assim: também puderas, desse jeito aí é muito fácil te adorar, tu tens abençoado a vida dele, tu tens cercado a casa dele com um grande muro de proteção, os bens desse homem prosperam na terra, tudo que ele bota a mão vira dinheiro, desse jeito é muito fácil te adorar. E com isso, Satanás insinua duas coisas. Primeiro, ele insinua que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Que ninguém serve a Deus por causa do caráter de Deus, mas apenas por causa das bênçãos de Deus. Segundo, Satanás insinua que Jó não é honesto quando adora a Deus, que Jó só serve a Deus porque descobriu que religião dá lucro, que na verdade o que Jó está procurando em Deus são as bênçãos de Deus e não o caráter de Deus. E com isso, Satanás levanta duas teses. Primeira, ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese, ninguém ama mais a Deus do que a família. Porque Satanás diz para Deus assim: toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E agora eu pergunto a vocês: o que um homem tem? Um homem tem família, um homem tem bens. Satanás diz: toca no que ele tem. E o Jó que hoje adora, amanhã vai blasfemar, e vai blasfemar na tua face. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra, e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua própria reputação, e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não pode atentar contra a sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Louvado seja Deus. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. O Deus a quem servimos nesta noite manda no céu, manda na terra e manda até no inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno não é Satanás, é o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Mas com a permissão de Satanás, com a permissão de Deus, Satanás sai dali para provocar um verdadeiro terremoto na vida de Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente. E conforme o capítulo 1, versos 15, 16 e 17, Satanás vai usar os sabeus, o fogo e os caldeus para levar Jó ao colapso financeiro, à bancarrota, à falência radical. Irmãos queridos, para quem sempre viveu numa magrela financeira, sofrer mais um golpe, já está acostumado. Mas para quem está lá no topo da pirâmide social, de um dia para a noite, acordar pobre, na lona, sem nada, é um verdadeiro terremoto. Muita gente se insurge contra Deus, outras dão um tiro na cabeça. A pergunta é se Jó blasfemaria contra Deus. A pergunta é se a tese de Satanás era verdadeira: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. E a resposta está no capítulo 1, verso 21 deste livro. Quando Jó recebe a notícia de que ele está falido, quebrado, ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo?
Eu não trouxe nada para este mundo, eu não vou levar nada deste mundo, portanto que eu granjeei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. E ele aqui derrota a primeira tese de Satanás, e prova que ama mais a Deus que o dinheiro, e prova que ele serve a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas no mesmo dia da falência financeira, Jó recebe talvez a notícia mais doída que um ser humano pode receber na vida: a morte de seus filhos, num único acidente. Não é natural pai e mãe sepultar filhos. Não é natural. E Jó foi um pai exemplar. Capítulo 1, versículo 5 diz que Jó era um pai intercessor. Jó era um pai presente. Já era um pai que se preocupava com a vida espiritual dos filhos e os chamava para exortá-los à santidade. Quem tem mais de um filho aqui sabe disso. Os filhos não são naturalmente unidos, sobretudo quando tem dinheiro. Dinheiro não tem liga, dinheiro não tem amálgama, dinheiro divide. Mas Jó tem 10 filhos e os filhos são unidos, são amigos. E sempre que você vê uma família unida, saiba disso: por trás tem um pai e tem uma mãe que ora, que assiste e que costura essa unidade. Mas agora Jó recebe a trágica notícia de que seus 10 filhos morreram num único acidente. Você já imaginou o que é um pai levar para o cemitério todos os seus filhos no mesmo dia? Você já imaginou o que é esse pai levantar-se das cinzas para recomeçar a vida? A pergunta é: será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que de fato ninguém ama mais a Deus do que a família? E a resposta está no capítulo 1, versículo 20. Pois está escrito que então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus e disse: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó derrota a segunda tese de Satanás e prova que ama mais a Deus do que a família, e deixa claro que ele adora a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Então vem o capítulo 2, e diz a Bíblia que Deus está reunido outra vez com seus filhos. E eu quero crer que os anjos, e eu quero crer que nas regiões celestes, e novamente Satanás aparece por lá. E novamente é Deus quem provoca a conversa, perguntando para Satanás assim: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Em outras palavras, não mudei minha agenda, estou fazendo o que eu sempre fiz, estou por aí, estou antenado, estou procurando uma brecha, estou procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez, fazendo a mesma pergunta: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó, sem mudar uma vírgula. Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E Deus observa: me incitastes sem causa contra ele para o destruir, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo? Satanás, suas teses são mentirosas, suas teses são falsas. Jó provou que me ama mais do que o dinheiro, Jó provou que me ama mais do que a família, Jó provou que ele me adora não por aquilo que eu dou para ele, mas por quem eu sou. Então Satanás partiu para a terceira tese: pele por pele. E tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E a terceira tese de Satanás é essa: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, mais uma vez, Deus o constitui seu advogado na terra, e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação, e diz para Satanás:
pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não pode tirar a vida dele. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. A sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Sem que Jó soubesse então, mas agora com a permissão divina, Satanás sai dali para colocar uma enfermidade maligna em Jó. Ferida do alto da cabeça à planta dos pés. Seu corpo ficou chagado. Jó tornou-se uma carcaça humana, uma ferida aberta, sua pele necrosada, dores atrozes, noites indormidas, estômago fuzilado pela fome. Ele ficou magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. Precisava morder nas bolhas cheias de pus para aliviar sua dor. As pessoas passavam por ele e cuspiam. A sua mulher, vendo tamanho sofrimento, rebela-se contra Deus e diz para ele: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a este Deus e morre, acaba com isso. E ele respondeu: tu falas como uma louca. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E no capítulo 2, versículo 10, diz que em tudo isso Jó não pecou contra Deus com seus lábios, e ele derrota a terceira tese de Satanás, e ele prova que ele ama mais a Deus do que a si mesmo, e ele prova de que ele adora a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. E então vem o capítulo 2, versículo 11. Vem os amigos. Ele faz Bildade e Zofar. Combinaram ir juntamente condoer-se de Jó e consolar Jó. Versículo 12. Levantando eles de longe os olhos, não reconheceram Jó. Ergueram a voz e choraram. Cada um rasgou o seu manto, lançou pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram com Jó na terra 7 dias e 7 noites. Nenhum deles disse palavra alguma para Jó, porque viam que a dor de Jó era muito grande. E eu pergunto a vocês: esses homens de fato eram amigos de Jó? Eram amigos de Jó? E a resposta é um sonoro sim. Pergunto a você: você já recebeu alguma visita assim nas horas mais difíceis da sua vida? Alguém que é capaz de sentar com você na terra 7 dias, 7 noites, chorando, sem dizer uma palavra? Você já fez alguma visita assim para alguém? Qual era o problema desses homens? O problema desses homens é que num dado momento eles começaram, entre aspas, a fazer teologia, a lucubrar, a filosofar, a desenvolver um raciocínio lógico, cartesiano, de causa e efeito, e pensaram: ninguém sofre sem motivo, ninguém sofre sem causa. Para Jó estar sofrendo do jeito que ele está sofrendo, ele deve ter feito muita coisa errada. Mas eles não só pensaram, eles falaram. Mas eles não só falaram para Jó. E assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram Jó de ladrão.
chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de louco, falaram para Jó que Deus matou os filhos dele porque ele era louco, acusaram Jó de ter se enriquecido em virtude de ter roubado os órfãos e as viúvas, quando na verdade Jó era os olhos dos cegos, as pernas dos aleijados e o socorro dos desamparados. Cravejaram Jó com as suas setas mais venenosas, passaram Jó debaixo de um rolo compressor, fizeram as acusações mais levianas, mais injustas e mais pesadas contra o homem mais piedoso da terra. E o que Jó fez? Se defendeu, se queixou, e ajuntou e acumulou perguntas e perguntas. Jó levantou os céus, irmãos, 16 perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não passa? Por que eu enterrei os meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Jó levantou aos céus 34 queixas. Jó espremeu o pus da ferida. Mas a única resposta que ele ouviu de Deus, de todas as perguntas e de todas as queixas, foi um silêncio gelado, sepulcral. Nenhuma palavra, nenhuma resposta, nenhuma explicação. E eu posso até lhes garantir, do que pior do que sofrer, é sofrer sem explicação. O silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. Se os irmãos estão nos acompanhando, percebem aqui que Jó está sofrendo golpes profundos nas 5 áreas mais importantes da vida. Que áreas? Primeiro, área financeira. Irmãos amados, qualquer homem que tem responsabilidade com a sua família entra em pânico, numa crise financeira, sobretudo numa falência, um colapso, onde se perde tudo. A segunda área é a área dos filhos. Não é simples um pai ver um filho, uma filha, furando a fila. Porque não é natural pai e mãe enterrar filhos. De todas as dores humanas, talvez a dor do luto seja mais aguda. Sobretudo quando essa dor do luto tem a ver com os próprios filhos. A terceira área que Jó está enfrentando uma crise, irmãos queridos, é a área da saúde. Irmãos, a doença nivela todos os homens. Ninguém fica de narizinho empinado, cheio de tubos, num leito de CTI de hospital, entre a vida e a morte. Ali o dinheiro não vale, ali os diplomas não valem, ali posição social não vale. Na pandemia que assolou o mundo e o Brasil inclusive, uma das cenas para mim mais chocantes foi a morte de um grande bilionário banqueiro do Brasil. E a filha, no funeral, disse: o que é mais triste é que meu pai, sendo um homem bilionário, morreu por aquilo que era de graça, o ar nos seus pulmões. A quarta área que Jó sofreu um golpe terrível foi no casamento. Quando ele mais precisou do apoio da sua mulher, revoltada contra Deus, diz para ele: morre, homem, mas morre logo. Mas antes disso, blasfeme contra o nome de Deus.
E a quinta área que Jó sofreu um golpe terrível foi na área das amizades. Aqueles que vieram para consolá-lo tornaram-se molestadores. Aqueles que deveriam trazer o óleo terapêutico do consolo aplicaram-lhe o vinagre das acusações injustas. Em outras palavras, irmãos, Jó perdeu tudo. Jó está no fundo do poço. Mas quando alguém está no fundo do poço, só tem uma direção para olhar, é para cima. E para cima Jó olhou. E ele perdeu tudo, menos o principal. E ele perdeu tudo, menos a sua fé em Deus. E então ele arranca do peito um brado de esperança no meio de tantas crises e diz: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E eu verei o meu Redentor. E quando ele dá esse brado de esperança, Deus rompe o silêncio. Deus rompe o silêncio e começa a falar com ele. Mas curiosamente, quando Deus fala com Jó, Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó. Deus não responde nenhuma das 34 queixas de Jó. Quando Deus rompe o silêncio, Deus faz 70 perguntas para Jó. Todas retóricas. E Deus então vai despejando em cima de Jó torrentes caudalosas, em catadupas, a sua grandeza, a sua majestade, a sua glória, o seu poder. E pergunta ao Jó: onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? E Deus foi despejando e despejando em cima dele a sua luz, a sua glória, a sua majestade, a sua grandeza, o seu poder. E Jó foi se encolhendo, e Jó foi se encolhendo e se encolhendo para descobrir as 5 verdades mais revolucionárias na sua vida, que mudaram completamente a sua história. Que verdades são essas? Por favor, vá comigo para o capítulo 42, porque elas estão lá. Observe comigo. A primeira verdade, irmãos, que Jó descobriu é que ele reconheceu a onipotência de Deus no verso 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Bem sei que tudo podes. Você e eu temos impossibilidades intransponíveis. Nós não podemos tudo. Aqui, o cristianismo diverge frontalmente da psicologia de autoajuda. A psicologia de autoajuda diz para você: você é forte, você é um gigante. Basta fazer cócegas no seu interior, levantar-se é um gigante. Você tem poder nas suas palavras. O cristianismo diz exatamente o contrário. A Bíblia diz que nós somos fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E nós temos muitas fraquezas. Por exemplo, temos fraquezas físicas. Querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto, indisfarçáveis. As mulheres mais sábias do que os homens driblam isso um pouco melhor, com um bom cosmético. Às vezes acorda-se de manhã, é um caos. Passa um bom cosmético, vira um cosmos. Daqui a pouco, uma cirurgia plástica ajuda e muito. Mas convenhamos, chega uma hora que ainda que o famoso cirurgião plástico Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, já não teria mais jeito. As pernas estão bambas, os joelhos trôpegos, os braços descaídos, os olhos embaçados,
E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Eu acho até um exército acampado ao meu redor. Nós temos fraquezas emocionais. Quantas vezes você e eu, chorando e às vezes sangrando por dentro, dissemos: Deus, eu não aguento mais. Nós temos fraquezas morais. Já choramos diante de Deus, prometendo a Ele: Senhor, nunca mais eu vou incorrer nesse erro, ou cometer esse pecado. E daqui a pouquinho você se flagra cometendo o mesmo erro, o mesmo pecado. Não é porque faltou para você sinceridade, faltou para você poder. Nós temos fraquezas espirituais. Diz o apóstolo Paulo que nós somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. O bem que queremos fazer não fazemos, o mal que não queremos, esse praticamos. Somos fracos. Mas louvado seja Deus, o nosso Deus, tudo pode. Tudo pode, tudo pode. Para Ele não tem problema insolúvel, para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem doença incurável, para Ele não tem família irrecuperável. Ele tudo pode, louvado seja o seu nome. Do nada Ele criou o universo, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele mediu os céus a palmos, Ele espalhou as estrelas no firmamento, Ele colocou limites nas águas do mar. Ele cria cada gota de orvalho de tal modo que não tem nenhuma parecida com a outra. Ele criou você e a mim com mais de 60 trilhões de células vivas. Ele colocou o código DNA em você, e você é único no mundo com mais de 8 bilhões de habitantes. Ele tudo pode. Ele é grande. Permita-me ilustrar. Um pai caminhava com seu filho pela rua, filho de 4 anos. E o filho lhe faz uma pergunta. Eu não sei se você concorda comigo, mas parece-me que as crianças fizeram um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. Não conheço ninguém que faça perguntas mais difíceis do que crianças. E o menino perguntou para o pai assim, caminhando: ô papai, qual é o tamanho de Deus? E o pai engasgou porque não tinha uma resposta pronta para um menino de 4 anos. Qual é o tamanho de Deus? Ficou pensando e caminhando, em silêncio. Daqui a pouquinho ele escuta os roncos das turbinas de um avião supersônico nas alturas excelsas. E ele diz: filho, olha para cima. Está vendo aquele avião? O menino diz: estou vendo, papai. Qual é o tamanho daquele avião, meu filho? O filho respondeu: ah, papai, muito pequeno, estava muito longe. O pai pegou o menino pelo braço, levou para o aeroporto. Tinha um jumbão de mais de 400 passageiros no pátio. Ficou bem perto e disse: está vendo esse avião, meu filho? Estou vendo. Qual é o tamanho desse avião, filho? Esse é muito grande. Aí o pai disse: meu filho, Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece longe, tão longe que Ele fica pequenininho para você. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, aí Deus é grande para você. Grande para você. Agora eu sei que tudo podes. A segunda coisa que mudou a história de Jó, irmãos, está no verso 2 ainda. Ele reconheceu a soberania dos propósitos de Deus, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Como isso é consolador. Não existe acaso, não existe sorte, não existe azar, não existe coincidência, não existe determinismo cego, não existe macumba para crente. As mãos de Deus dirigem o nosso destino. Deus não precisa usar rascunhos para fazer seus planos. Ele não precisa atualizar os seus planos. Ele não precisa ressignificar os seus planos. A Bíblia não precisa ser atualizada. Ele conhece todas as coisas no seu eterno agora, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. A sua vida está nas mãos deste Deus. Deus não é pego de surpresa.
Deus não está lá no céu esfregando as mãos sem saber o que faz com a nossa vida. Terceira verdade que mudou a história do Jó, versículo 3. Ele diz assim: na verdade eu falei do que eu não conhecia, não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Ele reconhece a sua profunda limitação. Permita-me clarear isso aqui. Se eu posso dar um conselho, pastor Edmar, para esse lindo rebanho, eu daria o seguinte conselho hoje: tira um feriado, um sábado, dá uma lida no livro de Jó, uma sentada só. Porque às vezes a gente lê a Bíblia tão picadamente, tão separadamente, lê um versículo hoje, lê outro amanhã, lê outra semana que vem, e não conecta as coisas. Se você ler o livro todo numa sentada só, você vai descobrir uma coisa: Jó, sofrendo tanto, não sofreu calado, como estoico. Ele abriu o bico, ele falou muito, falou o tempo todo. Ele perguntou, ele questionou, ele fez queixa, ele se justificou, ele se defendeu. E quando você está sofrendo, ou você se cala, ou você fala. E às vezes a gente está muito machucado, muito ferido, e fala, e fala muita coisa sem entender também. Quando Deus se revelou a ele, de maneira tão grandiosa, ele botou a mão na boca e disse: meu Deus, quanta coisa que eu falei sem entender, sem saber. Sabe o que ele está nos ensinando? O sábio é aquele que sabe que quase nada sabe. Porque o que você não sabe é muito maior do que o que você sabe. Quanto mais você sabe, mais consciência você tem de que você não sabe. Quer ver um exemplo? O que é um doutorado? O que é um PhD? Camarada do universo inteiro do conhecimento seleciona um ponto. Ele estudou aquele pontinho. Ele é doutor naquele pontinho. Mas tem um mundo, um universo de coisa que ele não entende. Então, quando você encontra uma pessoa assim, muito arrogante, muito fanfarrona, que fica vomitando conhecimento em cima de você, pode ter certeza, você está perto de alguém que não sabe quase nada. Eu fui criado na roça, e na roça tem alguns ditados engraçados. Um deles é esse: o que faz barulho é lata vazia, lata cheia não faz barulho. Quem faz propaganda de si mesmo é porque é vazio. Mas tem outra ilustração da roça que é muito boa. Eu fui criado plantando milho, naquela roça bem artesanal, que não tinha maquinário não. E quando você tem uma roça de milho pronta para colher, você tem espiga boa e tem restolho. Toda espiga boa se curva, se dobra. O restolho, que só tem sabuco e palha, não se dobra de jeito, não, fica empinadinho, empinadinho. Quando você encontra uma pessoa muito empinadinha, pode saber, é restolho, só tem palha e sabuco. Porque se você compreender melhor, você sabe que o que você sabe é muito pouco diante daquilo que você não sabe. Então baixa a bola, baixa a bola, baixa a bola. A quarta verdade que mudou a história do Jó, irmãos, está no versículo 5. Ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso é chocante, porque parece contraditório com o que Deus disse acerca dele. Observaste o meu servo Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Agora, como é que esse homem vai dizer que só conhecia Deus de ouvir falar? Não parece contraditório? Como é que eu vou entender isso? Eu vou responder a pergunta fazendo outra pergunta para você. Você conhece a Deus? Conhece? Quanto você conhece a Deus? Quanto? Quanto? Havia um cidadão, pastor Edmar, eu não sei se ele era goiano ou mineiro, nunca tinha visto o mar. Brincando com vocês, claro. O sonho da vida dele era ver o mar. E um dia ele fez uma viagem para o litoral, e quando ele viu o mar, ele ficou tão impressionado e tão encantado, que ele exclamou: agora eu conheço o mar. Aproxima-se dele um marujo, com a pele tostada de sol e sal, por viver nas procelas do mar, diz: eu também conheço o mar. Qual era a diferença entre eles?
Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Lá em João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 milhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você estiver lá 1 bilhão de anos na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Jamais haverá um dia, se eu posso falar de dia dentro da eternidade, que você possa dizer assim: agora eu já conheço tudo de Deus, agora não tem mais nada para conhecer, agora o céu vai ser rotina, agora eu vou colocar minha vida no piloto automático. Deus é inesgotável em seu ser. Agora eu entendo Jó. Agora eu entendo Jó. Agora eu entendo o que o profeta disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você e eu só estamos arranhando a superfície. Tem mais, tem muito mais, tem infinitamente mais para conhecer. Mas a última coisa que mudou a história de Jó está no versículo 6. Ele diz assim: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele reconheceu a enormidade do seu pecado. E ficamos chocados de novo com esse versículo, porque parece-me que essa confissão não cabe na boca de um homem que o próprio Deus diz que ele era o mais piedoso da sua geração. Eu me abomino no pó e na cinza. Como é que eu entendo isso? Permita-me dizer: as pessoas que mais choram, mais sofrem, mais confessam seus pecados, não são as pessoas que mais pecam, são as pessoas que mais perto de Deus andam. Porque aqueles que estão longe de Deus, nem consciência de pecado elas têm. Mas quanto mais perto da luz você está, mais você enxerga a feiura do seu pecado. Eu estava pregando há uns 3 anos num dos hospitais lá de São Paulo, e a capelã que me convidou me disse: pastor, nós lidamos com um problema muito grave essa semana. Eu falei: o que foi? Chegou no hospital uma jovem com uma hemorragia severa, acompanhada do pai. E quando o médico foi examinar para resolver o problema da hemorragia, ele disse: essa moça acabou de ter um bebê. A moça protestou: não, senhor, o senhor está enganado, tinha bebê não. O pai disse: não, doutor, o senhor está enganado, minha filha não tinha bebê não. Falou: ela teve um bebê e traga-me o bebê agora, senão eu denuncio o caso à polícia. Meia hora depois chegava um bebê morto numa caixa de sapato. Nenhuma culpa do pai, nenhuma culpa da moça. Sabe por quê? Quem está longe de Deus, nem consciência de pecado tem. Mas se você está diante daquele que é santo, 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 até os querubins e os serafins cobrem o rosto. Por favor, compreenda isso. Jó ainda está falido, enlutado, doente, abandonado pela mulher e acusado pelos seus amigos. O que mudou ainda não foi a circunstância, o que mudou foi o entendimento. Por que isso é importante? Porque tem muita gente hoje que quer sentir, mas não quer pensar. E nós não somos contra as emoções, mas se a sua espiritualidade for marcada apenas por emoções, na porta da igreja a emoção vai embora. Agora, se você compreendeu, as emoções são fruto da compreensão, e essas emoções são saudáveis e abençoadoras. A chave de virada deste livro está no versículo 10. Porque no versículo 10 somos informados que Jó teve a sua sorte mudada pelo Senhor, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo que antes possuíra. E eu não sei se você já fez a pergunta: por que é que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos? Quando? Por quê? Então me permita uma pergunta de novo.
Você já chegou naquele estágio espiritual que ninguém mais fala mal de você? Já chegou nesse estágio? Eu estou longe disso ainda. Então deixa eu fazer a segunda pergunta. O que vocês acham que Jó sentiu quando os seus amigos disseram assim: você é um ladrão, cara, você é um adúltero, cara, você é doido, Deus matou seus filhos porque você é doido, você roubou dos órfãos e das viúvas? Vocês acham que Jó ficou feliz? O que você sente quando alguém fala mal de você? Você vai para casa mais feliz? Glória a Deus, estão falando mal de mim, eu vou ter uma noite melhor, vou dormir até melhor essa noite. É assim que você reage? O que Jó sentiu? O que Jó fez? Ele se queixou, ele se defendeu. Sabe o que Deus está dizendo para esse homem? Você quer restauração, meu filho? Então saia dessa arena da autodefesa e entra na brecha da intercessão por essas pessoas que acusam você. Porque enquanto você se defender, meu filho, tem aqui dentro é mágoa, tem aqui dentro é dor, tem aqui dentro é coisas machucadas e feridas, mas você não consegue odiar uma pessoa e orar por ela ao mesmo tempo. Então comece a orar pelas pessoas que acusaram você, comece a orar por elas, e quando você começa a orar por elas, esse pus vai sair, essa dor vai sair, e Deus vai curar você, e Deus vai restaurar a sua sorte, e Deus vai devolver tudo em dobro para você. Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Amigos que o acusaram injustamente. Sabe o que Deus fez? Devolveu tudo em dobro. A primeira coisa que Deus fez está no versículo 16. Deus o curou da doença e ele viveu mais 140 anos, vendo os filhos dos filhos até a 4ª geração. Eu acho que não ficou nem sequela, nem cicatriz. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus está aqui. E Ele é o Jeová Rafa, Ele é o Deus que cura. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Deus vivo. A segunda área que Deus restaurou, meus amados irmãos, foi a área da saúde. Essa foi a primeira, da saúde. A segunda área que Deus restaurou foi a área financeira. Versículo 10, Deus deu tudo em dobro. Versículo 12, comparando com 1:3, Deus literalmente deu em dobro tudo quanto Jó antes possuíra. Se ele era o cara mais rico, agora ele é duplamente o mais rico da sua geração. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é o Deus da restituição. Talvez nessa crise financeira que o Brasil vive, de tantas empresas quebrando, de tantas empresas decretando PJ, de tantas igrejas fechando as portas, de tantas igrejas fugindo do Brasil, de tantos comércios cerrando as suas portas, Deus pode restaurar a sua vida financeira, Deus pode restituir aquilo que foi tirado de você. Terceira área que Deus restaurou, por as amizades. Versículo 7. Eu acho isso maravilhoso. Porque Deus diz para os homens que acusaram Jó assim: olha, vocês vão ter que ir lá em Jó, o homem que vocês acusaram, para Jó orar por vocês. Porque eu vou ouvir a oração do homem que vocês acusaram, porque aquele homem que vocês acusaram é mais justo que vocês. Sabe o que Deus está fazendo? Honrando Jó. Então preste bem atenção, se você esqueceu o sermão inteiro, vai lembrar dessa frase: eu me dou por satisfeito. Quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. Quando você cuida da sua piedade, quem acusou você injustamente vai ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Deus restaurou os amigos de Jó. A quarta área que Deus restaurou foi o casamento. E aqui entra um ponto engraçado, porque muitos estudiosos, comentaristas acreditam que Jó casou de novo. Eu estou inclinado a crer que não. Que se a Bíblia não diz que ele casou com outra mulher, é porque o casamento dele foi restaurado. E eu preciso dizer para você que o nosso Deus é especialista em pegar cacos, vasos quebrados e fazer vasos novos. Não há tamanho de crise que Deus não possa reverter. A última área que Deus restaurou, quinta área, foi a dos filhos. E alguém questiona, mas se Deus deu tudo em dobro, e ele tinha 10 filhos antes, conforme o capítulo 1, versículo 2,
Agora, ele tem mais 10 filhos, conforme o capítulo 42, versículo 13. E alguém diz, mas então não foi tudo em dobro? Tinha que ser 20. Mas entendamos uma coisa. Nós às vezes usamos uma expressão que não deveríamos usar como crentes. Por exemplo, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu avô, perdi minha avó, se referindo à morte de gente crente. Você perde alguém quando você não sabe onde está, com quem está. Como aquele pai que saía do cemitério depois de sepultar seu filho único, e chega um amigo e disse, meus pêsames, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. Eu disse, não, eu não perdi meu filho, eu sei onde está meu filho, ele está no céu. Eu sei com quem está meu filho, ele está com Jesus, eu não perdi meu filho. Agora Jó tem 10 filhos no céu, agora Jó tem 10 filhos na terra. Deus restaurou e restaurou completamente. Sabe o que Satanás queria? Colocar Jó longe de Deus. Sabe o que ele conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Como é consolador para nós descansar na providência deste Deus que é soberano, que ama você, que cuida de você. E você pode dizer, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A este Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor.